Meus amigos, depois que o escândalo da Covaxin veio a público, nós já tivemos três grandes cortinas de fumaça tentando encobrir esse que pode sim dar origem ao impeachment de Bolsonaro. Nós já temos muitos crimes, mas esse agora realmente parece que chacoalhou a sociedade de uma forma diferente. A primeira cortina foi a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que ele já era acusado de diversos crimes. Nós tivemos também a agressão de Bolsonaro a uma repórter da Globo, tirando a máscara na entrevista, dando um sermão nos seus seguidores que o acompanhavam, e depois ele tira a máscara de uma criança ali numa manifestação de apoio a ele. Um absurdo sem tamanho. E o que aconteceu ontem na CPI, no dia 25 de junho, pode sim derrubar o governo. E se não derrubar? Vamos falar sobre isso aqui no canal Politizando, mas antes eu quero primeiro agradecer os 10 mil inscritos. Atingimos essa marca ontem, no 55º dia do canal, que surgiu no dia 1º de maio. Então eu só tenho a agradecer a vocês hoje, mas quem puder, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, porque isso é importante demais para nós. Gente, o que está acontecendo com essa Covaxin? Ciro Gomes fez uma postagem nas suas redes sociais muito explicativa e eu vou trazê-la aqui para facilitar e resumir bem para quem não está acompanhando muito de perto os desdobramentos da CPI. Disse então Ciro Gomes. Primeiro ele começa lá, né? Impeachment já, leia até o final. Então foi assim que se passou. Em março deste ano, um servidor de carreira do Ministério da Saúde descobriu graves irregularidades, em caixa alta essas duas palavrinhas, na tentativa de importação da vacina indiana Covaxin. As irregularidades são muito simples de entender e estão documentadas. A nota fiscal da importação, invoice, foi expedida por uma empresa que não era a empresa do contrato nem da sua representação no Brasil. O valor do contrato previa o pagamento do frete e seguro por conta da importadora. A nota fiscal espetava essa conta no caixa da União. O contrato original determinava o pagamento após o recebimento das vacinas. A nota fiscal previa pagamento antecipado. E, gravíssimo, disse Ciro Gomes, o prazo de validade das vacinas venceria antes dos prazos da entrega, além da empresa ser acusada de receber pagamentos antecipados e não ter entregue os medicamentos. Este servidor resistiu à pressão de seus superiores a quem deu os nomes. Gente da ativa do Exército Brasileiro que está hoje no Palácio do Planalto, depois da demissão do general da ativa Pazuello, sob cuja responsabilidade está a enorme falcatrua que aconteceu. O valor do contrato é de aí Ciro Gomes coloca em caixa alta, 1,6 bilhão. Espremidos pelas pressões espúrias de seus superiores, o servidor denunciou a falcatrua para um irmão seu, que é deputado federal da base de apoio de Bolsonaro. Não é ninguém de um partido de oposição, é da base. Num sábado, 24 de março passado, após muitas conversas de WhatsApp, todas printadas e exibidas na CPI da Covid, o deputado foi recebido pessoalmente por Jair Bolsonaro, presidente da República, e a ele denunciou com documentos a falcatrua. Bolsonaro prometeu mandar ao delegado-geral da Polícia Federal o assunto. Até hoje, nenhuma providência havia sido tomada. Finaliza Ciro Gomes. Bolsonaro é corrupto. Eu sempre soube. Agora temos a evidência. Impeachment já. Meus amigos, então Ciro Gomes explica, os detalhes, não vou aprofundar neles, mas vamos entender aqui. Bolsonaro, na melhor das hipóteses, prevaricou, segundo o relato do próprio deputado Luiz Miranda. E na CPI ontem, ele foi dizer ali que Bolsonaro não fez nada talvez por medo de pressão. Pressão de quem? E aí é o que os deputados tentaram ali, os senadores, melhor dizendo, tentaram tirar dele algum nome e tal, e ele revelou o nome, que é do Ricardo Barros, líder do governo que negou envolvimento. Só para a gente entender, Ricardo Barros é talvez o principal, se não for o principal, um dos principais líderes do Centrão. Tomou posse ano passado, quando o governo
perdeu popularidade de forma assim, assustadora ali no meio da pandemia. Liderança do governo que até então era de um bolsonarista do PSL, que é o Major Victor Hugo. E só uma curiosidade, o Ricardo Barros foi líder, vou deixar o link aqui embaixo, ele foi líder na Câmara do governo FHC e vice-líder nas gestões de Lula e Dilma. E agora está com Bolsonaro. E foi ministro da Saúde de Michel Temer. Barros, que é aliado de Arthur Lira, do mesmo partido, inclusive, PP. Lira, só para vocês entenderem, vamos costurando aqui. Lira, que é quem decide de forma monocrática se o pedido de impeachment avança ou não. Então não é o Lira que derruba o presidente. Não, ele só aceita um dos mais de 100, 120, 130 pedidos que lá estão. E aí o governo, a gente percebe que ele vai perdendo apoio. É devagar, tal, cada nova pesquisa perde 1, 2, 3, mas vai perdendo. Na medida em que o governo perde apoio, o Centrão avança. Centrão que está interessado em cargos, espaços, verbas. Mas será que ele vai ficar agarrado a um governo extremamente impopular? O Centrão também esteve com o Collor e na hora certa pulou do barco. O Centrão estava com a Dilma e na hora certa pulou e abandonou. E abraçou o impeachment como se não tivesse feito parte daquele governo. Então, Bolsonaro hoje ele ainda tem sim uma margem para manobra. Que margem é essa? Bolsonaro, quando ele compôs o seu governo, ele, para manter aquele discurso, que era um governo técnico, não sei o quê, ele não cedeu muito ali aos partidos, eventualmente, que fazem parte do Centrão. Então ele fez um governo mais ali, com a ala radical e tal, com os Olavetes e tudo mais. Mas o Centrão já avançou muito. Então o Bolsonaro ainda tem margem para conceder espaços no primeiro escalão do governo. Mas, repito, será que o Centrão ainda assim vai querer ficar aliado a um governo impopular que pode comprometer a reeleição dos seus deputados para o ano que vem, 2022? Então a gente percebe que aquela que foi uma vantagem, eu não estou dizendo aqui da qualidade dos ministros do governo, de ter um quadro ministerial, mas, digamos assim, bolsonarismo raiz, né, alguns outros que eram do DEM, mas que estavam ali na cota do próprio Bolsonaro, como a ministra Tereza, o próprio Onyx Lorenzoni, o Mandetta no começo. Então, é necessário observar como vai ficar essa relação daqui para frente. Margem para negociar, eu não estou tratando aqui de negociação espúria, estou tratando apenas de espaço no governo. Bolsonaro ainda tem. E a gente tem que observar que, gradativamente, Bolsonaro vai perdendo apoio até naquela base mais sólida. Porque algumas de suas bandeiras já foram para o beleléu. Como, por exemplo, esse próprio espaço que ele abriu para o Centrão ano passado. Ali muita gente meio que foi caindo a ficha. Falou, peraí. Porque Bolsonaro se elegeu com um discurso mentiroso, que não ia ter toma lá da cá. A gente sabe que parte do toma lá da cá é sim incorreta. É corrupção. Mas existe um toma lá da cá, que é essa luta por espaço, que faz parte. É assim, toda democracia. Mas com aquele discurso mentiroso, Bolsonaro iludiu muita gente, que se viu desiludida quando começou a abrir espaço para o Centrão. Então ali ele já perdeu uma parcela do eleitorado. E aí vem esse escândalo do tratoraço, desse orçamento secreto, em que o Centrão avança agora no orçamento em que membros, em especial o próprio Lira, podem mandar verbas milionárias, que muitas delas sim, aí viram corrupção lá na ponta e talvez, não estou afirmando nada, supostamente, né, voltam para esses deputados. Aquela bandeira então do sem corrupção também da campanha já desiludiu muita gente, que vai falar assim, mas Bolsonaro não sabia. Então quer dizer que esses vão abraçar agora aos lulistas ou petistas que falam que Lula não sabia? Como é que vai ficar o discurso agora? Porque o discurso dos petistas era, não, teve corrupção? Teve, Lula não sabia. E os bolsonaristas, sabia sim. E agora, bolsonaristas, como é que vocês vão fazer? E para piorar a situação, e outra bandeira do governo cair por terra, é que Bolsonaro dizia que não se podia aumentar impostos no Brasil, que era um absurdo e tudo mais. E agora, ontem, nós tivemos mais uma etapa, né? O governo manda a reforma tributária a conta-gotas. E aí lá está, nessa parte que foi entregue ao Lira, que o governo tem a intenção, sim, de reduzir, não é reduzir, mas ele vai subir o piso de quem paga o imposto de renda, de 1.903 para 2.500. Uma boa iniciativa. E vai dar uma aumentada nas faixas ali
até atingir o teto. E dali para frente é tudo a mesma alíquota, que é um absurdo, né? Quem ganhar 6 mil reais paga a mesma alíquota de quem ganha 1 milhão, por exemplo. Então, mas é um começo, é um avanço, vamos aqui reconhecer. Só que para compensar isso, o que o governo está fazendo? Propondo taxar lucros e dividendos. E aí vem um aumento de imposto, que eu concordo, não é porque é do governo que eu vou discordar, a gente tem que ser coerente. Eu concordo. Só que uma base do governo já está ficando brava. E a Bolsa sentiu. A Bolsa ontem, vou trazer aqui, reagiu mal. Diz aqui que o índice Bovespa da B3 encerrou esta sexta, e aqui cito os pontos, com recuo de 1,97%. O indicador iniciou o dia com leve alta, mas passou a desabar após a apresentação da proposta da segunda fase da reforma tributária, enviada hoje, né, que foi ontem, pela equipe econômica à Câmara dos Deputados. Bom, meus amigos, então Bolsonaro vai perder aqui mais um pouquinho da sua base. Não sei se ele vai compensar isso com algum benefício, até porque essa reforma está nos casos de ser votada até o final do ano, mas com essa bagunça na Câmara e no Congresso, eu acho muito difícil que isso seja votado. E detalhe, assim, se o impeachment vier, bom, se ele vier, nós temos um caldo, que eu gravei um outro vídeo, o impeachment vem aí, vou deixar aqui o cardzinho para vocês. Se ele vier, ótimo, nós teremos assim melhores áreas, não por conta das qualidades do Mourão, que não me engana, mas por não ter Bolsonaro na frente do país. Já será um grande avanço. Se o impeachment não vier, nós teremos Bolsonaro fragilizado, com vários dos seus discursos aí que não colarão mais para o ano que vem, e todos os erros e crimes cometidos na pandemia serão muito bem explorados na campanha de 2022, principalmente pelo Ciro, ou pelo Dória, ou por outro candidato. Lula não vai poder falar muito, já que o Lula também é alvo aí de algumas investigações, teve os seus governos, né, de certa forma, enlamaçados por corrupção de todos os lados. Então, como é que Lula vai falar algo do Bolsonaro? Então, deve ficar calado nesse ponto. E o Ciro, que não tem rabo de palha, não tem, enfim, nada para temer em relação a esse assunto, pode sim apontar o dedo, como fez pouco antes de eu gravar esse vídeo. Ele, Ciro, gravando um vídeo acusando esse governo de corrupção. Então, meus amigos, a não ser que Bolsonaro faça um milagre do ponto de vista econômico, e caso o impeachment não saia, ele vai continuar de ponto a ponto, a cada 1 ou 2% aí nas pesquisas, derretendo até 2022. Repito, só se algum milagre econômico acontecer. Se não acontecer, e eu acho difícil, Bolsonaro tem tudo para estar fora do segundo turno no ano que vem. É isso que eu espero, e eu acho que o Brasil agradeceria muito se ele nem chegasse lá, se nós tivéssemos, como disse o Ciro no seu texto, o impeachment já. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio, pela participação aqui no canal Politizando. Quem puder, dá uma força, deixa o joinha, ativa as notificações e se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.